Lucas, no capítulo 5, do verso 12 ao verso 16, diz assim na versão Almeida Revista e Atualizada. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou, para te servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Amém. Voltamos então aqui ao começo deste trecho, o verso 12, que diz assim: Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. O texto não nos diz em que cidade que Jesus estava. Não diz exatamente a região, o que é incomum. Normalmente os textos dizem exatamente, e até aqui assim tem sido. Toda vez que ele nos apresenta uma cena, nos apresenta uma nova parte da história, ele diz onde que se passou. Podemos lembrar... Obrigado, filho. Podemos lembrar de Jesus em sua cidade natal, em Nazaré. Podemos lembrar que depois vai para Cafarnaum. E depois volta a Cafarnaum. Ele sai, vai para lugares desertos, mas depois volta para Cafarnaum. Na última cena em que lemos, no começo aqui do capítulo 5, quando encontra ali à beira do lago de Genezaré, Pedro e os seus sócios Tiago e João e uma grande multidão que desejava ouvir a palavra de Deus. Mas nesta história não há um relato de onde exatamente foi, em qual cidade exatamente que isto aconteceu. Mas mostra também uma realidade de que nós vemos de que Jesus então estava a andar por muitas cidades. Porque ele diz, estando ele numa das cidades, significa que Jesus então ali, depois de deixar Cafarnaum, agora já com Pedro, Tiago e João a segui-lo, que deixaram tudo para seguir a Jesus, eles agora andavam de cidade em cidade. Apesar de ser, poderia imaginar que para Jesus seria muito confortável ficar em Cafarnaum, porque agora ele já tem ali uma base, não é? Ele tem ali estas 3 famílias, pelo menos, não é? A considerar que, apesar de Tiago e João serem irmãos, provavelmente já eram casados e tinham cada um a sua família, e que, portanto, haviam ali 3 casas, ao menos, que poderiam receber a Jesus. E Jesus, então, começa a ter mais conforto, não é? Porque está em uma cidade que quer ouvi-lo, está em um sítio onde já tem seguidores que já estão dispostos realmente a deixar tudo para segui-lo. Mas Jesus não fica em Cafarnaum. Porque assim como ele diz no final do capítulo 4, é preciso também que as outras cidades ouçam. É preciso que o reino seja estabelecido em todo o lugar. Não apenas em Cafarnaum. Por isso é que no nosso coração, de uma certa forma, nos alegra quando nós vemos que nós temos alguns irmãos e irmãs que nos assistem online todos os domingos. Porque de alguma forma, apesar de estarmos em Portimão, o nosso desejo não é que a palavra e o reino de Deus seja estabelecido apenas em Portimão, mas em todo lugar. É claro que o nosso conselho para estes irmãos sempre será que busquem uma igreja local. Sempre será que busquem uma igreja ao pé de sua casa, onde a Bíblia é pregada e Deus é honrado, para que possam estar na comunhão da igreja.
Porque afinal, ouvir apenas pregações online não faz ninguém parte da igreja. O irmão, a irmã pode até comentar, pode deixar ali o gosto, o like, não é? No culto da igreja, pode partilhar o culto até com outras pessoas, mas isto não faz com que esteja na comunhão da igreja, que é aquilo que a palavra de Deus nos diz que devemos fazer. Nós vemos que a fama de Jesus começa a ir à sua frente. E a fama de Jesus continua a crescer. Cada vez mais pessoas sabem quem é Jesus, ouvem falar de Jesus, ouvem daquilo que Ele tem feito, daquilo que Ele tem dito, das alegações que Ele diz a respeito de quem Ele é. E ainda assim, Jesus não para em uma cidade, não estabelece uma base. Ele continua. E Ele continua exatamente porque é preciso, como falamos, que o reino de Deus seja estabelecido em todo lugar. E o reino de Deus estabelecido num lugar. Ou seja, e falamos sobre isto no começo do ano passado. Aqueles irmãos que não assistiram, novamente está disponível online no nosso YouTube, no nosso Facebook. Quando nós começamos a tratar então o que é a igreja, o que é ser um discípulo de Jesus, nós tratamos sobre esses temas e quando estudamos sobre isto, nós lembramos de que às vezes nós nos esquecemos do que é a igreja. Por conta do prédio, por conta da placa que ali à frente está, porque nós temos que, diante do Estado, ser uma associação e ter uma direção e ter um estatuto, nós acabamos por enganar a nós mesmos e começamos, se calhar, a acreditar que isto que é a igreja. Sendo que o que a palavra de Deus nos ensina que é a igreja não é isto. A igreja, como nós batistas gostamos bastante de dizer, é a reunião dos santos. Arrependidos, redimidos, batizados em nome de Jesus, em comunhão. Isto é a Igreja de Cristo. E por isso é que Jesus ia de cidade em cidade. Porque se calhar alguém podia ouvir falar de Jesus. Eu já ouvi falar dele. Eu ouvi que esteve em Cafarnaum e que aquilo que ele fez em Cafarnaum e aquilo que ensinou em Cafarnaum. Mas eu não o vi, não o conheço. Eu mesmo ainda não arrependi-me. Por isso Jesus ia de cidade em cidade anunciar a mensagem de arrependimento e de que é chegado o reino de Deus. Conheces a fama de Jesus? Muitos conhecem, não é? É um nome muito comum. Talvez mais comum do que José, que António, do que Maria. E olha que Maria é bastante comum, não é? Talvez não conheçamos tanto Jesus, porque principalmente em nossa cultura diferente, há culturas em que as pessoas chegam a colocar o nome Jesus em seus filhos, mas em nossa cultura isto é um nome que as pessoas não têm coragem de colocar o nome do filho de Jesus. Ainda assim, apesar de se calhar não ter andado na escola com nenhum Jesus, não é? Com um nome, este nome talvez seja o nome mais conhecido de toda a terra. O nome mais ouvido, o nome mais conhecido. Portanto, de alguma forma, o irmão, a irmã, o nosso visitante, aquele que nos assiste em direto ou depois gravado, já conhece a fama de Jesus, já ouviu falar qualquer coisa. Alguns creem que ele era apenas mais um líder religioso. Talvez como Buda, como Gandhi, como Mohammed, como apenas mais um líder religioso. Pronto. Há quem crê em um, há quem crê em outro. Olha, vocês que são cristãos creem no Jesus. Outros creem em outras coisas e está tudo bem, porque afinal existem muitos caminhos e muitas verdades. Há quem creia nisto. Diga que conhece a Jesus, que já ouviu da fama de Jesus, mas creia assim. Há quem creia que é apenas mais uma história. E quando diz aqui história,
Hoje em dia já se mudou o conceito, não é? E a irmã Célia pode até nos falar melhor depois. Mas antigamente, na língua portuguesa, existia história escrita com H maiúsculo e história escrita com H minúsculo. Ou, muitas vezes, não se escrevia sequer com H minúsculo, se escrevia com E. E-história. Hoje já não há mais essa separação e tudo é história, como se tudo fosse a mesma coisa. Honestamente, eu não sou da história, mas para mim foi uma perda. Foi uma perda que tivemos. Porque era uma separação bastante pedagógica, porque nos mostrava aquilo que tinha a intenção de ser real, aquilo que tinha a intenção de ser história com H maiúsculo e, portanto, verdade, e aquilo que, na verdade, eu mesmo ao contar é apenas uma história e, portanto, sei que não tem a intenção de ser realmente verdade, é mais pela piada e pelo entretenimento do que, de facto, pelo facto de ter acontecido ou não. E há pessoas que creem que isto é apenas mais uma história, mais um conto. Assim como há os mitos gregos, se calhar, e coisas que haviam no tempo de Jesus. Coisas que haviam no tempo de Jesus. Não estamos a falar de nada que, como hoje, por exemplo, é menos comum, não é? Mas naquela altura havia muitos que criam. Haviam os templos. Nós sabemos bem disso. Se qualquer um de nós sair daqui e for para o Alentejo, for a Évora, por exemplo, vai ver na cidade de Évora um templo romano a uma deusa. Aquilo que parece-nos hoje, é óbvio que ninguém mais acredita nisto, aquilo é mitologia grega, não é muito bem, mas de facto as pessoas criam e levavam então sacrifícios e serviam e dedicavam-se a isto. E há quem creia que Jesus é apenas mais um destes. Apenas mais um mito. Há quem creia que ele é apenas mais um mestre. Ensinou bem, falava bem, era alguém que dominava a comunicação, eloquente, falava bem, conseguia ter a atenção da sua audiência, conseguiu ter seguidores, tanto que chegou até nós hoje os seus ensinos e, portanto, obviamente, um grande mestre que devemos respeitar os seus ensinos. Pronto. Se ele não fosse um bom mestre, nós não ouviríamos falar dele. Mas como ouvimos, é sinal de que realmente é alguém com quem devemos aprender qualquer coisa. Por mais que não precise ser religioso para isto. Mais um sábio. Mas mais à frente, daqui a 4 capítulos, quando estivermos a estudar o capítulo 9 de Lucas, nós vamos ver Jesus mesmo a perguntar a seus discípulos exatamente esta questão. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Porque a fama de Jesus vai à sua frente. E muito é dito a respeito de Jesus. Mas o que será que é verdade? O que será que é fato? O que será que é história com H maiúsculo? O que será que realmente aconteceu e se passou? Quem é realmente este homem? A segunda coisa que conseguimos ver neste texto é que, então, o texto nos diz que veio à sua presença um homem coberto de lepra. E eu não sei se os irmãos têm a consciência completa de como funcionava naquele tempo alguém que tinha lepra. Não existia remédio, não existia vacina, não existia nada que pudesse ou amenizar a doença de quem tem a doença, ou proteger aquele que não tem a doença de a pegar. E, portanto, as pessoas que tinham lepra, e nas expressões antigas, não é? Nós, inclusive, vemos isto em expressões de língua portuguesa, expressões antigas, quer dizer, é tratado como um leproso. Quando diz que é tratado como um leproso, é alguém que, não se aproxime, não me toques, eu não quero estar perto, não quero saber. Porquê? Porque era exatamente uma questão de saúde pública. Talvez a coisa mais próxima que nós tenhamos disto seja agora o Covid. Há 2 semanas, eu e minha família não podemos estar no culto porque apanhamos Covid. E então precisamos ficar em casa. E dizem ainda que aquele que está deve ficar em confinamento, sequer pode sair à rua.
E nós ainda agradecemos ao Senhor, porque no dia em que nós acordamos doente, no dia anterior tínhamos ido ao mercado fazer compras. Porque senão imagine se nós pensássemos, fazemos compras amanhã. E de repente temos que estar em confinamento em casa. Como é que sai fazer compras? Não sai, não pode sair, está proibido de sair, senão está a colocar as outras pessoas em risco. E o Covid agora já temos vacinas, agora já temos um tratamento, as pessoas já não estão mais a morrer, a doença já não está mais tão agressiva. Mas a lepra naquele tempo não tinha cura, lembrem-se. E portanto, aquelas pessoas que tinham lepra, elas eram marginalizadas, elas estavam à margem da sociedade. Porque nós temos que lembrar que existiam duas questões aqui. Existia uma questão de saúde pública, que é o que estamos a falar agora, mas existia também uma questão ritualística religiosa, que é aquele que estivesse impuro, e os irmãos devem se lembrar quando falamos ali de Maria e do nascimento de Jesus, de como a mulher que está ali quando o bebê nasce, que ela está impura nos primeiros dias, por isso é que leva alguns dias até que o bebê seja apresentado no templo, porque existe esse período também para que a mãe seja purificada. E então nós falamos sobre isto, de como alguém que é considerado impuro não é apenas a pessoa que é considerada impura, mas tudo que a pessoa toca é considerada impura também. E portanto, qualquer pessoa que toque em qualquer coisa que foi tocada por alguém que estava impuro, fica então impura ritualisticamente e, portanto, impedida de ir ao templo e de cumprir as suas obrigações religiosas. E também precisa então ficar numa espécie daquilo que nós chamamos hoje de quarentena, não é? Não eram 40 dias, mas precisava ficar uns dias e depois ainda fazer todo um banho, toda uma ritualística para então poder voltar novamente ao seio da comunidade. Novamente, nós precisamos aqui as duas questões, uma questão ritualística e uma questão também de saúde pública. Porque também era o tempo de se esperar para ver se a pessoa apanhou aquela doença ou aquele mal também ou não. Para que não corra o risco dela ter, por ter tocado em algo impuro, apanhado uma doença e depois andar a espalhar. Por isso, aqueles que tinham doenças como a lepra não viviam sequer nas cidades. Eram pessoas que precisavam viver fora do limite da cidade, viver no campo. Normalmente, essas pessoas, obviamente, não poderiam trabalhar, porque qualquer coisa que tocassem era impura, e, portanto, como é que vão trabalhar qualquer coisa que seja? Não podem trabalhar sequer a terra. Então, essas pessoas viam-se absolutamente dependentes de suas famílias. E então, as suas famílias é que, por piedade, levavam-lhes comida e deixavam em um sítio a uma distância para que então eu possa dar passos atrás e então manter o distanciamento social para que aquela pessoa possa então apanhar a comida e comer. Este homem, diz-nos o texto, veio à sua presença um homem coberto de lepra. O que significa que esta lepra que este homem tinha não era aquela lepra que ele, se calhar, com as suas vestes, a sua túnica, a sua capa, conseguia esconder. Porque se calhar a lepra apanhou apenas uma parte ainda do seu braço, ou da sua perna, ou das suas costas. E ele consegue, de alguma forma, por exemplo, como o vosso pastor, apenas estou aqui com as mãos de fora e o rosto e a cara. E, portanto, se tivesse em qualquer outro sítio, ninguém vê, e, portanto, posso tentar aqui, pronto, vi Jesus, quero chegar ao pé dele. Mas nós temos que lembrar que este homem, que vivia à margem da sociedade, que ninguém aproximava-se dele, que quando ele aproximava-se de alguém, o que esta pessoa provavelmente dizia era: epá, afasta-te de mim. Imagine que estivesse, então, conhecesses alguém que está com Covid, e então esta pessoa encontrasse com esta pessoa na rua, a primeira coisa que diria é: pá, mas não estavas com Covid? Não devias estar em casa em confinamento? E a pessoa diz: pá, isto lá é bobagem, dá-me cá um grande abraço. Provavelmente o que ia dizer é: pá, deixa lá, isto não é assim.
Dou-te um abraço depois, quando recuperar, mas agora, olha, desculpe, mas nem com álcool gel. Mas este homem, ele vê a Jesus, ele sabe que Jesus está ali e ele não teme. E ele lança-se, ele vai ao encontro de Jesus, mesmo não é tendo uma pequena lepra, uma lepra que consegue esconder, mas estando com o seu corpo coberto de lepra. Portanto, imagino que era alguém que já estava com a cara tomada, com as mãos tomadas. E que, portanto, qualquer pessoa à distância perceberia que aquela era uma pessoa doente, uma pessoa indesejada, uma pessoa de quem eu desejo manter distância. Mas este homem marginalizado, excluído, indesejado, solitário, abandonado, este homem, ele vem à presença de Jesus. E o que este homem faz? O texto diz que, ao ver Jesus, prostrou-se. E nós devemos lembrar que, para um judeu, o prostrar-se não é algo comum. Talvez como em nosso tempo, nós não vemos pessoas a prostrarem-se aos pés das outras. Se estiveres a andar à rua e de repente ver alguém prostrado ao pé de outra pessoa, ver alguma coisa não está bem. Alguma coisa que está a passar, que não é comum, não é normal. E para o judeu, principalmente, porque o ato de prostrar-se é um ato exclusivo para Deus. A palavra diz que devemos apenas adorar ao Senhor. E, portanto, prostrar-se é um ato de adoração, de submissão. E nós devemos apenas submetermos-nos ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Os irmãos devem, inclusive, lembrar da história do livro de Daniel. E uma das partes favoritas do vosso pastor é aquele trecho que está ali no capítulo 3, quando conta a história dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando estão diante do rei Nabucodonosor, porque eles recusaram-se a prostrar e a adorar a estátua que foi feita em homenagem ao rei, e a estátua a qual todos deveriam prostrar-se e adorar toda vez que a trombeta soasse. E aqueles 3 jovens disseram: nós não vamos nos prostrar, porque nós nos prostramos apenas ao Senhor. Mas disseram: mas isto é um decreto do rei. Se não o fizerem, serão presos e levados à presença do rei, e ele fará convosco aquilo que desejar. Pois então que seja. E aqueles jovens são levados à presença do rei, até que então, no capítulo 3, do verso 16 ao verso 18, após o rei dizer o que vai fazer com eles, porque o rei acredita, agora na minha presença eles não vão ter coragem de não fazer. E eu vou ameaçá-los e vou dizer: olha, se não fizerem, se não se prostrarem e adorarem, eu os jogarei numa fornalha a arder e serão queimados vivos. Então agora eu vou mandar que toquem e vocês vão adorar, vão se prostrar e vão adorar. E eles dizem então, responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei. Daniel, capítulo 3, verso 16. Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. 18. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Não devemos adorar senão a Deus. Estes jovens levavam isto realmente muito a sério. E todo judeu conhece esta história e sabe da fidelidade de Deus e sabe do fim desta história quando o anjo, inclusive, porque quando contam os homens a andar dentro da fornalha, o fogo não os queima e quando olham para dentro da fornalha não são 3 homens a dançar na fornalha, mas 4.
porque o anjo do Senhor está dentro da fornalha com eles e eles dançam sobre as chamas. Mas eles mesmo dizem: mas se não, ou ainda que o Senhor não nos livre, ainda que sejamos queimados, ainda que morramos, fica sabendo, ó Rei, que nem assim serviremos a outro Deus ou aos teus deuses, nem adoraremos imagem alguma, nos prostraremos diante de imagem alguma. Irmãos, isto é tão sério que hoje, estamos a falar de hoje, no nosso tempo, existem irmãos nossos que continuam a sofrer simplesmente por seguir a Jesus e a confessar a Jesus como seu Senhor. Existem sítios onde há perseguição religiosa e não é uma perseguição como o irmão talvez possa dizer: sim, eu já sofri perseguição religiosa. Não, desculpe-me dizer, não sofreu. Não sofreu porque a tua vida não foi ameaçada. Porque não tiveste que fugir da tua casa, deixar a tua família, deixar tudo o que tem, refugiar-se com sorte em outro país, mudar de nome, para que não seja sequer achado. Porque a tua família continua a procurar por si, a buscar matar-te, simplesmente porque confessaste a Jesus. Ainda em nosso tempo isto acontece. Todos os anos, não são dezenas, são algumas dezenas de milhares, às vezes centenas de milhares de cristãos que são mortos simplesmente por serem cristãos. Simplesmente por não negarem a Jesus. Simplesmente porque não adoram outros deuses. Sejam esses deuses o próprio Estado ou de facto outros deuses. E este homem, este leproso, sabe disto. Ele sabe que não deve se prostrar e não deve adorar outro senão ao Senhor Deus. Mas ele prostra-se aos pés de Jesus. E se alguém ainda tem dúvida, este homem reconhece o senhorio de Jesus. Porque, novamente, como nós falamos e estudamos quando falamos de Pedro, de como Pedro, quando primeiro dirige-se a Jesus, ele diz: Mestre, nós jogamos a rede a noite toda, estamos muito cansados, mas a tua palavra haveremos de jogar novamente. Mestre. Ele não chama a Jesus Senhor. Mas como depois do milagre que Jesus faz, da demonstração de soberania e poder que Jesus dá, Pedro reconhece finalmente quem Jesus é e então o diz: Senhor, aparta-te de mim. Este homem, ele prostra-se aos pés de Jesus e ele abre a sua boca e suplica: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Ele reconhece que Jesus é Deus conosco. Emmanuel, a presença de Deus. E que, portanto, sendo Ele Deus, Ele é poderoso para fazer conforme a sua própria vontade. Conforme o conselho da sua vontade. Por isso é que ele diz: Senhor, se quiseres, podes curar-me, podes purificar-me. Portanto, mais uma coisa que nós percebemos com este homem é a sua fé. Que tamanha fé este homem tem. E por que chamo a isto fé? Porque existe uma diferença entre fé e crença. Este homem, ele não diz: Senhor,
eu acredito, eu acho, que talvez, quem sabe, se o Senhor desejar, pode ser que eu fique purificado. É isto que ele diz. Não é? Ele é bastante claro e bastante objetivo. Senhor, se quiseres. E, portanto, nós poderíamos aqui incluir, não está presente, mas nós conseguimos perceber a intenção dele a dizer: é Senhor, eu sei que se quiseres, podes purificar-me. É isto que lança este homem marginalizado, que corre o risco de ser morto. Porque é isto que ele correu. Porque quando um leproso entrava na cidade, se aproximava de pessoas, estas pessoas não queriam que ele se aproximasse, então, obviamente, o ameaçavam e diziam: não podes estar aqui, precisas ir embora. E se insistires, as pessoas apanhavam pedras e esta pessoa era apedrejada. Ele precisava cumprir as regras sociais. Portanto, este homem corre o risco de ser apedrejado, de ser morto. E ele não faz porque ele acha que talvez. Mas ele faz porque ele reconhece quem Jesus é. Ele reconhece que Jesus é Senhor, é a presença de Deus, é o Filho de Deus. E que, portanto, apenas Ele, somente Ele, é poderoso para o fazer. Mas notem, Hebreus capítulo 11, um texto bastante conhecido, verso 1 e 2, nos diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E leiam todo o capítulo 11 de Hebreus. Se quiserem perceber sobre fé, leiam o capítulo 11 de Hebreus. Ele ali vai dizer como desde Abraão é pela fé. Não somos apenas nós que cremos pela fé, mas os que vieram antes também criam pela fé, na promessa que Deus havia feito a eles. Por isso, este homem, o que ele tinha não era uma crença, não era apenas uma convicção, ele tinha uma certeza fundada em sua fé, de que Jesus, sendo Ele Filho de Deus, a presença de Deus, podia, conforme a sua vontade, agir. Mas a última coisa que aprendemos com este homem é algo que sempre ouvi da minha avó. E a minha avó sempre dizia, sempre que nós falávamos com ela, ela diz: estou a orar por vocês. Estou a pedir ao Senhor que Ele faça isto, que Ele haja assim, que a vossa saúde, e que o trabalho, e que a família, e que as crianças. Mas toda vez que conversei com a minha avó, não houve uma vez que ela tenha falado sobre aquilo que ela tem orado, que ela não tenha terminado por dizer: mas para que Ele faça conforme a sua vontade. Eu apresento-lhe qual é a minha vontade. E digo: Senhor, a minha vontade é esta. É isto que eu gostava que o Senhor fizesse a mim e que eu sei que o Senhor é poderoso para fazer. Mas que o Senhor faça a sua vontade. Porque a sua vontade é melhor que a minha. Por mais que às vezes eu não consiga perceber. E se repararem, este homem que sabe que Jesus é poderoso para curá-lo, ele não se prostra aos pés de Jesus e diz: Senhor, eu peço, eu suplico, cura-me. Não. Por isso, relembrei aos irmãos o texto de Daniel, capítulo 3, Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque Sadraque, Mesaque e Abednego, ao contrário do que muitos em nossos dias querem dizer ou dizem, e creem que por serem cristãos ou seguidores de Jesus podem dar ordens,
podem determinar, podem... Sadraque, Mesaque e Abednego dizem exatamente o oposto disso. Dizem, eu sei que o meu Deus é poderoso para livrar-me, mas ainda que não livre, e o fazem cheios de temor, porque de facto eu não sei a vontade de Deus para mim e para a minha vida. Eu não sei se Deus quer fazer de mim testemunho como Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram livrados da fornalha, ou se Deus quer fazer de mim testemunho como Estevão, que morreu apedrejado enquanto olhava para os céus e via a glória de Deus. Eu não sei se a vontade de Deus é livrar-me e assim mostrar o seu poder pelo livramento, ou não livrar-me e mostrar o seu poder através da fidelidade que Ele mesmo colocou em meu coração. E, portanto, eu, por não ser um determinador da vontade de Deus, a minha oração é sempre, Senhor, o Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe o desejo do meu coração. Mas conforma o meu coração a Tua vontade, para que eu encontre alegria, ainda que eu passe por dificuldades. Alegria no Senhor, de saber que é o Senhor que está a cuidar de mim, ainda em meio às dificuldades. Portanto, este homem, ele não se prostra aos pés de Jesus e diz, Jesus, se és mesmo o Filho de Deus, cura-me. Anda lá, deixa-me lá ver. Prova para esta gente. Ele não diz, Senhor, tem piedade de mim, cura-me. Olha, coitadinho de mim, pobrezinho. Ele simplesmente reconhece. Quem é Senhor? É Jesus. E, portanto, ele diz, Senhor. Ele reconhece quem Ele é. Porque quando ele chama a Jesus Senhor, ele diz, eu sou teu servo, eu estou submetido a ti e à tua vontade, qualquer que seja a tua vontade. E eu reconheço que és o Filho de Deus poderoso para fazer todas as coisas. E portanto, Senhor, eu sei, meu Senhor, que se tu quiseres, eu sei que se tu quiseres, podes purificar-me. E ele não diz mais nada. E prostrado aos pés de Jesus, a reconhecer quem Ele é, e reconhecer o seu domínio sobre todas as coisas, ali ele fica. Que tamanha fé! Que tamanha fé! Como temos nos aproximado do Senhor? Temos nos aproximado do Senhor como alguém que negocia a sua vontade? Como alguém que o questiona ou questiona o seu senhorio porque diz, Senhor, tenho esta situação. Se és mesmo Senhor, prova lá. Talvez não digas com estas palavras, porque talvez não tenha a coragem. Mas talvez a vossa atitude no coração seja exatamente esta. E quantas pessoas que talvez tenhas ouvido, que conheças, ou talvez a ti mesmo, talvez já tenha passado por isto na vida. Um momento em que oraste por alguma coisa e tiveste fé. Sabias, Senhor, Tu és poderoso para transformar esta realidade. E quando o Senhor não transformou, a tua fé foi abalada. A tua fé foi abalada porque ela estava fundada não em quem Jesus é e no seu poder, mas na expectativa de que Ele faria algo por si. E quando Ele não fez a sua vontade, mas fez a vontade dEle, então a sua fé foi abalada.
Quantas pessoas que já deixaram a igreja porque dizem que decepcionaram-se com Deus. Mas a verdade é que provavelmente decepcionaram-se consigo mesmas. Porque a verdade é que o que estava mal eram as expectativas que tinham do Senhor. Ou a leitura que tinham das Escrituras. Porque o que nós vemos Jesus a ensinar e o que nós vemos as Escrituras a ensinarem, desde o começo ao fim, é orarmos e pedirmos a vontade do Senhor. Que seja feita a tua vontade na terra como no céu. Não a minha vontade, mas a tua vontade. Que demonstração de fé e que ensinamento de fé este homem nos dá. Eu não sei o que na tua vida, neste momento, é uma necessidade que estejas a orar. Talvez não seja como uma lepra, não é? Deste homem. Talvez não seja algo tão profundo ou tão sério. Ou talvez até seja. Talvez seja por um trabalho e a vossa vida financeira, que por conta de tudo que tem-se passado, talvez esteja em frangalhos. Talvez seja pelo teu casamento. Talvez seja pela relação com teus filhos. Talvez seja por conta de algum familiar que tenha problema com drogas. Ou que tenha problema com a polícia por qualquer razão. Talvez seja alguma questão de saúde, seja sua ou de algum familiar. E isto tem sido algo que tem inquietado a tua alma. Algo pelo qual tens orado, que tens apresentado diante do Senhor. Deixe-me lhe dizer, peça ao Senhor, peçamos ao Senhor que Ele nos ensine a orar como este leproso. A fazer esta oração. Senhor, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode purificar-me. E não precisamos dizer muito mais que isto. Se for dito do profundo do nosso coração, assim como foi dito por este homem. Mas para tal, é preciso que façamos como este homem fez. Precisamos abandonar a nós mesmos. Ele abandonou-se a si mesmo. Correu risco. Como falei, correu risco de ser morto ao aproximar-se cada vez mais e mais. Mas ele não preocupou-se com isto. Abandonou-se a si mesmo porque sabia quem era Jesus. Assim como estudamos nas últimas semanas, assim como Pedro, Tiago e João, que abandonaram tudo para seguir ao Senhor. Abandonar-se a si mesmo, morrer para si. E então, prostrados aos pés do Senhor, orarmos verdadeiramente.